Olá, olá, gente. Oi, oi, oi. Tudo bem com vocês? Olá, olá, olá. Boa tarde, gente. Hoje estou sem violão, sem o meu cenário. Estou aqui no consultório e hoje o nosso programa vai ter que ser daqui, porque o consultório estava cheio e eu acabei me prolongando um pouco mais em um dos atendimentos. Então, tô por aqui ainda, não deu tempo de chegar em casa no cenário maluco lá que vocês conhecem, certo? Então, vamos fazer o programa hoje por aqui no consultório mesmo. Tô aqui com o celular apoiado numa gambiarra que eu fiz, que aqui eu não tenho nem tripé, né? Lá em casa eu tenho toda uma produção, luzes, tarará. Aqui eu tô com a luz da janela e com um apoio aqui, que é minha caixinha de grampos. Meu apoio de celular tá minha caixinha de grampos e o meu grampeador. Mas vamos falar hoje sobre um tema interessante. Tô sem meu violão para fazer uma musiquinha para vocês. Aqui no meu ambiente de trabalho, na minha segunda casa, né? Na verdade, a ideia até de fazer num ambiente mais descontraído, é mesmo para ter essa ideia de programa, né? Porque isso aqui não é um cenário de um programa, isso aqui fica bem médico, né? Isso aqui é o meu dia a dia, né? Meu dia a dia de trabalho no consultório é isso aqui, então aquilo é para sair um pouquinho, para brincar um pouquinho ali, às vezes com a criatividade, tentar levar a coisa para vocês de uma forma um pouco menos formal, tá bom? Bom, então vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o uso de álcool, o uso de drogas e a fuga da realidade que o uso dessas substâncias causa nas pessoas, certo? Então, se a gente for pensar e parar para pensar, o uso de substâncias, né, ele geralmente vem associado, quando você para analisar o todo daquela pessoa, a algumas falhas, algumas faltas ali na personalidade daquela pessoa que fazem com que ela busque em algo externo, ou seja, em uma substância que ela consome, que ela pega aqui do meio e ingere, ou fuma, ou bebe, ou cheira, né, dependendo ali de qual droga for. A pessoa acaba buscando nessa substância algo que ela não possui em sua personalidade ou algo que é pouco desenvolvido em sua personalidade. Um exemplo, o que é muito comum é, por exemplo, pacientes fóbicos sociais, ou seja, pacientes extremamente tímidos, aqueles pacientes que têm aquela timidez patológica, que tem muita dificuldade em se relacionar com outras pessoas e acabam buscando um exemplo no álcool, uma substância que os deixa mais leves, mais eufóricos, mais tagarelas, e aí ele acaba utilizando dessa substância para conseguir interagir de uma forma mais dinâmica, para conseguir se desenvolver mais nas relações interpessoais, né? Ou seja, para não ter o trabalho, porque dá trabalho desenvolver uma personalidade, né? Então, para não ter esse trabalho de ter que desenvolver aquilo que eu não tenho em mim, né? Por exemplo, uma capacidade de me relacionar melhor, de ser mais carismático, de conversar um pouco mais, eu vou lá e eu bebo meu álcool e eu interajo melhor e eu fico mais divertido, né? Ou seja, eu preciso do álcool para desenvolver isso em mim, porque eu não encontrei meios em mim mesmo ou nas minhas circunstâncias ou nas minhas relações para desenvolver isso de uma forma mais intrínseca, certo? E aí a pessoa começa às vezes a fazer um uso nocivo. O que é um uso nocivo, gente, de álcool? É aquele uso que começa a trazer problemas para a pessoa, ou seja, ela começa a brigar com a namorada, começa a brigar com o namorado, começa a brigar em casa, ou começa a ter dificuldades ou não render tanto no trabalho, começa a ter prejuízo nas relações, o pai começa a reclamar, a mãe começa a reclamar, a esposa, os amigos começam a falar, cara, mas você tá bebendo demais, né? Então, isso já são sinais de alerta de que, opa, essa pessoa aí pode ter algum problema com a bebida, certo? Se uma, duas, três pessoas já vieram falar pra você, cara, você tá bebendo demais, fique atento, procure uma ajuda, né? Quem sabe você já não tem ali uma lista de critérios até para dependência
e não tá tratando, né? Muitas pessoas acham que ter dependência de álcool, ter dependência de outras substâncias, é só aquele cara que chega tremendo, ou que emagrece por isso, ou que abandona o trabalho e a família por isso. E não é assim, gente, não é assim. O que a gente mais vê na nossa sociedade hoje em dia são pessoas que trabalham, que namoram, que são casados e que têm problemas com essas substâncias. Por quê? Porque é difícil olhar para si mesmo e perceber, nossa, realmente eu sou tímido, então eu vou ter que dar um jeito aqui de procurar uma terapia eficiente ou um tratamento eficiente para que eu consiga desenvolver isto em mim e não recorrer a esse meio fácil de adquirir esse carisma, né? Ou seja, eu vou lá, compro uma latinha de cerveja e depois de 3, 4 latinhas eu já adquiri momentaneamente esta virtude, né? Mas que é uma virtude ilusória, não é uma virtude consistente e persistente, né? Ela vai durar um tempinho e depois pronto, ele volta a ser quem ele era, né? Eu noto muito essa dinâmica em cidades do interior, né? Principalmente com relação ao álcool. Cidades onde há poucos recursos para lazer, poucos recursos para dinamizar a vida das pessoas, as pessoas acabam fazendo um uso excessivo de álcool para se divertirem. E é como se a diversão só existisse se houver o álcool, se houver um consumo ali excessivo de substâncias, né? Não sirvo, não dá pra jogar um vôlei, não dá pra arrumar um hobby um pouco mais saudável. Não, eu preciso ir pro boteco, encher a cara pra daí eu ser feliz, certo? E isso, na verdade, revela uma fragilidade muito grande na personalidade dessas pessoas. Bom, com relação ao uso de drogas, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o uso de maconha, né? Que é a droga mais utilizada no nosso país e internacionalmente falando também. Bom, a maconha que vem aparecendo nos noticiários, né? Até com relação à questão do uso medicinal, a gente tem que ter uma noção, gente, de que a maconha também entra com esse mesmo aspecto. Na maioria das pessoas, a maioria dos usuários de maconha começam o uso, né, dessa substância principalmente para aliviar uma coisa chamada ansiedade. E aí eles falam, a maconha me faz bem. A maconha é uma droga do bem, ela só me faz bem, ela alivia a minha ansiedade. Pois é, meu amigo, mas eu sinto lhe dizer, não é que ela alivia a tua ansiedade, né? Ela vai liberar substâncias que momentaneamente podem até dar uma aliviada, mas ela não está tratando a sua ansiedade, né? Para não procurar um psiquiatra, para não procurar um psicólogo, eu vou lá e fumo o meu baseado e acho que pronto, estou com a ansiedade controlada. Mas a gente tem que ter a noção de que a maconha, né, assim como outras drogas, causa prejuízos sérios a nível neuronal, né? Ou seja, nossos neurônios são realmente comprometidos. A gente tem vários estudos que mostram também que o uso de maconha, ele facilita e ele pode desencadear quadros psicóticos, né? Quadros psicóticos. Então, gente, pelo amor de Deus, uma pessoa que já trata com psiquiatra ou que já tem problema de ansiedade, que já teve problema de depressão, fazer uso de uma droga que pode realmente fazer com que ele saia ali da casinha, com que ele venha a ter sintomas psicóticos francos. O que é sintomas psicóticos? Mas eu me sentir perseguido, eu começar a ouvir vozes, eu achar que estão querendo o meu mal, eu começar a achar que todo mundo tá falando de mim. Isso pode acontecer pelo uso da maconha, gente. Tem vários casos já relatados de quadros francamente psicóticos que surgiram após o uso da maconha. Então, cuidado com esse papo aí liberal de que a maconha é uma droga do bem, a maconha é uma droga que me faz bem, a maconha é uma droga que alivia a ansiedade, a maconha enfim, que agora está sendo liberada para alguns usos medicinais, então é uma coisa de boas, é uma coisa de boas. Não, gente, não é uma coisa de boas, tá? É uma coisa que a gente tem que estar muito atento, né? Provavelmente aí, se você faz uso de maconha e tá me assistindo, tente olhar para si mesma, tente olhar para si mesmo e perceber o que eu tô buscando nessa droga,
né? O que eu tô buscando nessa droga? E na maioria das vezes, né, na maconha é um alívio da ansiedade. É um alívio da ansiedade. É o que a gente mais nota nos quadros clínicos. São pessoas extremamente ansiosas que puxam o seu baseado para aliviar a ansiedade. Por quê? Porque não se dispõem ou não se colocam nesse lugar de não, eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar um psicólogo para tratar a raiz do problema da minha ansiedade, né? É mais difícil. Você tem que dar a cara a tapa, você tem que mostrar que você, nossa, que eu não dou conta sozinho, que eu preciso de alguém, que às vezes eu vou precisar de um remédio, que eu vou precisar fazer terapia por anos para aliviar e tratar essa ansiedade. Vai, mas vai ser um tratamento com uma resposta duradoura, com uma resposta que pode durar depois a vida inteira e que não vai comprometer seus neuroninhos. Por favor, cuide deles, eles são sagrados, né? Tem vários outros estudos feitos com usuários crônicos de maconha que mostram o quanto a capacidade de absorção de conhecimento, de fixação de memória e de concentração, essa capacidade vai sendo diminuída com o passar do tempo no uso da maconha. Um tratamento para ansiedade, pelo contrário, né? O tratamento da ansiedade, ele vai fazer com que você tenha mais atenção, com que você consiga se concentrar melhor nas coisas ao seu redor, com que você consiga captar mais e aprender mais, né? Melhor a parte cognitiva também. A gente tem medicações hoje que, na verdade, os estudos mostram que tem por exemplo, a vortioxetina, enfim, tem uma... A gente não pode falar nome de remédio aqui, senão depois eles vão pedir, né? Eu quero aquele que ajuda na concentração. Não, isso vai ser variável de acordo com cada paciente. Mas nós temos remédios que ajudam na parte cognitiva. Hoje em dia, a maconha não. A maconha só vai prejudicando com o passar do tempo. Então, por que continuar tratando a sua ansiedade com a maconha, caramba? Faz um tratamento correto, faz um tratamento que vai ser duradouro, faz um tratamento que você poderia falar, caraca, meu filho, olha, eu tratei a ansiedade desta forma, né? Eu tratei a minha ansiedade procurando um profissional adequado, tomando a medicação, né? Você indicaria pro teu filho isso? Meu filho, você tá ansioso? Então vamos lá fumar um baseado, papai vai te dar aqui pra você aliviar a tua ansiedade. Então, se você não indicaria pro teu filho, por que você usa isso pra você? Você não se considera merecedor ou merecedora de um tratamento e de um suporte de qualidade? Certo? Então, até que ponto também, eu te pergunto, você já não tá aí com essa autoestima lá no chão e pensando assim, não, eu não valho nada mesmo, eu não mereço nenhum tratamento digno, então eu vou só fumar esse baseado aqui que eu alivio minha ansiedade, dou conta disso sozinho. Não! Você merece um tratamento efetivo que possa fazer com que depois você tenha uma vida tranquila e que faça com que a sua capacidade mental evolua com o passar do tempo e não regrida, como é o caso da maconha, né? Como é o caso das outras drogas também. E aí nós temos drogas mais pesadas, porque comprovadamente quem dá o pontapé inicial, né, no uso de drogas, geralmente começa pela maconha. Quando a gente vai colher a história pregressa, a maioria dos pacientes começa o uso de drogas pela maconha, que é a droga mais socialmente aceita, né? Eu morei no Rio 3 anos, então você ia na praia, tava aquele cheiro de maconha, né? Como se fosse algo tranquilo de ser usado e todo mundo usa numa boa, porque é permitido, maconha pode. Gente, isso é um assunto bastante sério, bastante sério. E aí a gente pode entrar até um pouquinho na questão que eu coloquei no título, da fuga da realidade. Porque o que acontece, gente? As drogas, o uso excessivo de álcool, ele entra muito como uma fuga de olhar para essa realidade que eu vivo, né? Olhar para essa realidade em que eu vivo, né? Perceber, poxa, eu moro realmente numa cidadezinha aqui horrível, né? Poxa, meu casamento tá uma bosta, minha vida tá uma bosta. Eu tô infeliz em vários aspectos da minha vida, mas eu utilizo essa droga aqui, eu utilizo esse álcool aqui, eu utilizo essa maconha aqui, eu utilizo esse haxixe ali, eu utilizo esse êxtase aqui, para que eu possa ter prazer e me iludir e achar que eu estou feliz com essa vida que eu levo, né? E quando na verdade o que você precisa é ter um olhar apurado e aguçado e atento para a tua realidade, para poder perceber o que na tua realidade não vai bem, o
que na tua realidade precisa ser transformado positivamente. E é claro que esse olhar vai demandar de você uma força de ação. Você vai precisar mudar hábitos, você vai precisar ser mais legal, você vai precisar ser mais simpático, então vai. Você vai ter que desenvolver novos hobbies, vai. E dá trabalho mudar, gente. Dá trabalho desenvolver novos hábitos, dá trabalho fazer novos amigos, né? Mas então eu vou ter que largar desse mundo daqueles meus amigos trastes e tal, mas eu gosto deles, eles me entendem, né? Então, às vezes, até as amizades é uma coisa que é importante a gente pensar. O que você busca com essas amizades? O que você busca? O que essas amizades te acrescentam? Na maioria das vezes, o que a gente nota é que essas pessoas, elas se aproximam também de pessoas que fazem uso dessas substâncias por carência afetiva, né? Porque esses aqui, eles me entendem, eles me dão carinho, me dão cerveja, me dão drogas, e aí pronto, eu me envolvo e me sinto amado, querido. Por quê? Porque às vezes eu não consigo nem desenvolver minha personalidade a ponto de merecer ter amigos melhores, amigos que me acrescentem mais, amigos que façam de mim uma pessoa cada dia mais madura, melhor, amigos que eu poderia apresentar pros meus filhos e falar aqui, filhão, pode seguir o exemplo do fulano aqui, da fulana, viu? Porque a gente tem que entender, gente, que as nossas relações, né, as pessoas com quem a gente se relaciona, isso diz muito sobre nós, né? Então, o que você busca nessas amizades? O que você busca? Você busca afago? Você busca que passem a mão na tua cabeça e falem, ai, como você é maravilhosa, linda, perfeita, toma aqui, isso aqui. Não, gente, um amigo de verdade é aquele que sim, que exalta suas virtudes, mas é aquele que te mostra, cara, isso aqui tá errado, isso aqui não tá legal, né? Isso aqui você precisa melhorar, com jeitinho, claro, com jeitinho. Mas é mais fácil você arrumar aquele amigo que só fala que você é fofo, maravilhoso e te dá a droguinha ali que faz com que você se sinta bem, que faz com que você sinta prazer, que faz com que você se sinta leve. E aí você não trata a raiz do teu problema, né? Porque tratar a raiz, mexer aí na miíase, mexer aí naquele vespeiro que está em você, vai machucar, vai doer, vai exigir esforço, vai exigir passar por cima daquilo que às vezes você acredita, ou daquilo que você considerou a vida inteira como sendo algo bom pra você, ou como sendo algo importante. Você vai ter que mudar, você vai ter que rever conceitos, você vai ter que passar por cima dos seus próprios instintos para ser uma pessoa melhor, para desenvolver essas características, esses pedacinhos aí, essas virtudes da tua personalidade que não são desenvolvidas e que aí você busca na droguinha, no alquinho, na maconhazinha, você busca aí nessas coisas externas, coisas que te complementem e que te façam ser uma pessoa melhor. Só que momentaneamente, só que ilusoriamente, né? Isso é uma ilusão. As drogas, o uso excessivo de álcool, isso é uma ilusão, gente. Isso é uma fuga da realidade, né? Isso na verdade, a gente nota hoje muito aquela coisa do final de semana, né? Então eu trabalho loucamente a semana inteira, tenho uma vida infeliz ali no meu trabalho, odeio o que eu faço, né? Não tenho uma família, minha família tá toda caótica. Chega no final de semana, é o meu momento, a minha festinha comigo mesmo. Eu comigo mesmo faço lá a minha festinha e ilusoriamente eu acho que eu sou feliz, né? No sábado e no domingo. E na segunda eu volto pra minha vidinha sem graça, pra minha vidinha vazia. Enquanto você não conseguir preencher a tua vida com a tua personalidade, com a tua narrativa, né, com uma narrativa consistente que seja um verdadeiro legado digno de ser contado, isso não será preenchido. E aí você continua se iludindo. E aí quando a ilusão do final de semana já não basta mais, ou seja, quando o sábado e domingo já não é mais suficiente pra me iludir, porque a coisa tá ficando muito feia, aí eu começo a usar mais. Aí eu começo a usar sexta, sábado, domingo, segunda. Depois eu começo a usar quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E depois vira um uso, às vezes, aí que preenche realmente aí o critério pra dependência, que é aquele uso mais diário, enfim, um uso mais intenso, certo?
Então fiquem atentos a isso, meus queridos. É isso, um grande abraço a todos, um beijo. Fixem, olhar atento para a realidade de vocês e para essas falhas de personalidade. Vocês só vão conseguir vencer isso melhorando a si mesmos, melhorando essa personalidade de vocês. E como vocês vão fazer isso? Com um olhar atento sobre o outro, sobre as suas relações, sobre os seus processos relacionais e o seu processo de trabalho, a tua vida, você e tuas circunstâncias. Olhe para si mesmo, olhe para suas circunstâncias e tente transformá-las positivamente, tá certo? Tente atualizar as tuas potencialidades enquanto ser humano. Um beijo a todos e até mais!